Glória a Deus, glória a Jesus e a paz do Senhor Jesus. Para os servos de Deus, para os cristãos, para o povo de Deus. Que Deus possa permanecer abençoando o povo dele. Glória a Jesus. Pode deixar assim. Estou chegando para a gravação de mais um vídeo. Glória a Deus, neste horário que já é mais de 10 horas da manhã. E vou deixar para o povo de Deus. Glória a Deus. Da parte de Deus, eu vou deixar para o povo de Deus, para aqueles que temem a Deus. A palavra vai ser em Apocalipse, vai ser lida, capítulo 22 e versículo 15. A palavra não é minha, a palavra é de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. Queira ou não queira, chore quem quiser chorar e morra quem quiser morrer. Glória a Deus. Não é motivo do povo de Deus. Quando digo povo de Deus, é aqueles que temem a Deus, vivem a palavra de Deus e obedecem a Deus, se desesperar. Porque Deus está no controle de tudo. A primeira e a última palavra é de Deus, não é de homem da terra. Então não existe necessidade da igreja de Cristo, quando fala a igreja aos cristãos, que entregou a vida a Deus, obedece a Deus, sofre perseguições e humilhações por causa da palavra de Deus, por causa da pessoa de Jesus Cristo. Não é motivo da gente se desesperar, que a igreja tem que se acalmar, que Deus está no controle das coisas. Deus não perde o controle. O que está acontecendo no nosso Brasil, para melhor dizer, no planeta Terra, só não no Brasil, no planeta Terra, é uma permissão de Deus e é os sinais da vinda de Cristo. Estou tranquilo, estou só orando. Você está orando pelo Brasil, você está orando pela família, você está orando pelo exército brasileiro, que é a coisa nesse momento mais importante é você orar, dar glória a Deus, glorificar Jesus, proteger o universo, o planeta Terra, que é o que a palavra dele vai afirmar. Não tem outra saída, a saída é Cristo. E, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o exército brasileiro, não existe outra saída agora. A saída é Cristo, eu vou falar, é Deus. E com a permissão de Deus, a intervenção militar, o exército entrar. Não tem que apelar para outra coisa. Quem tiver culpa no cartório, vai se responsabilizar tanto na justiça da terra como na justiça do céu. E é motivo do povo de Deus ficar tranquilo e só orar. Eu mesmo estou orando e pedindo a Deus que Deus faça a sua vontade, que a vontade de Deus se cumpra. Leia aí, servo de Deus, a palavra que faz. Você abrir a Bíblia, você está vendo o povo papai do céu falando. A paz do seu Brasil. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que fala: ficarão de fora os cães... Olhe, ficarão de fora os cães, que o Papai do Céu está falando através da palavra dele, que o servo dele está lendo. Pode continuar. E os feiticeiros. E os feiticeiros, que é o que está acontecendo no planeta Terra, que afrontaram a Deus e permanece afrontando. E os que se prostituem. E os que se prostituem vai ficar de fora do reino de Deus. E os homicidas. E os homicídios. E os idólatras. E os idólatras, que é o que está acontecendo no planeta Terra, o que está acontecendo no Brasil, e no planeta Terra é o sinal da vinda de Cristo. Está bem pertinho. E ainda existe um pouquinho de tempo, dá tempo você se arrepender, você que está longe da presença de Deus, se arrepender, aceitar Jesus, confessar o pecado que você está fazendo, está indo em contra a lei de Deus. E não existe homem grande, nem homem poderoso, nem famoso na face da terra. Porque o Papai do Céu disse: eu coloco o homem no poder, e bota o homem no poder, exalta o homem e abata o homem. Pode continuar. E qualquer que ama e comete a mentira. E qualquer que ama e comete a mentira ficará de fora do reino de Deus. É o que está acontecendo no nosso Brasil. A maioria das autoridades estão amando e cometendo a mentira, virar inimigo de Deus, e não vai ficar por isso mesmo. Porque Deus vai fazer a justiça
Eu quero falar, deixar bem claro logo aqui, vocês sabem da história de Moisés, que está aqui a palavra santa de Deus escrita no livro sagrado, que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, para que o faraó libertasse o povo de Deus. E o faraó, em momento algum, deu ouvido a Deus, que já era inimigo de Deus, e foi com a permissão de Deus. Quanto mais Moisés levava a palavra de Deus a apresentar para ele se arrepender, mais ele se revoltava contra Deus, e Deus endureceu o coração de Faraó. Mas a trajetória de Faraó, Deus, ela tomou as providências, e vocês sabem, ele eliminou Faraó. Eu quero dizer para vocês, para a Igreja de Cristo, os servos de Deus, as autoridades temem a Deus, tem Faraó no meio das autoridades. Tem de existir, porque na época de Moisés não existiu, e agora para realizar a vinda de Cristo tem de ter Faraó e a permissão de Deus. Arrancando a caneta do terno, dando canetada, ele está afrontando o próprio Deus, e não é a Igreja de Cristo, ele está afrontando Deus em primeiro lugar. Mas vocês aguardem para vocês verem como é que vai terminar a trajetória de Faraó. Porque quem vai fazer a justiça é Deus. Deus preparou o Faraó, o lago de fogo, para lançar o Faraó dentro, com todos aqueles que estão ao lado de Faraó, que é contra a palavra de Deus. Foi Deus que permitiu. Autoridades quer ser mais do que ele, quer ser acima de Deus, não diga mais que ele, mas mais que Deus, quer ser acima de Deus, está pintando e bordando, é contra a Igreja de Cristo, é contra o próprio Deus. Aguarde a trajetória de Faraó. Deus está trabalhando, Deus não perde o controle, Deus não entra numa guerra para perder a guerra, Deus não entra numa batalha para perder a batalha. Esta batalha, esta guerra que o Brasil está enfrentando é uma permissão de Deus. Então, a Igreja de Cristo, aqueles que aceitou Jesus é a igreja. Orar e apresentar a Deus o nosso Brasil, a família, os pais de família, as criancinhas e as autoridades que temem a Deus. Você apresente a Ele, peça a misericórdia. Você está orando, você está apresentando a Deus. Estou observando o que está acontecendo nos 4 cantos do planeta Terra. E perguntei para papai, que eu pergunto a ele direto e indiretamente: Senhor, o que é que se pode acontecer? Terminou a trajetória do nosso Brasil? Não terminou a trajetória do nosso Brasil. Fala para o meu povo, meu filho, que a primeira e a última palavra é minha. Então, se eu vou pedir para o servo de Deus ler agora, sem eu interferir, a mesma palavra que ele leu em Apocalipse, que é para que vocês, que se acham poderosos, e que vocês querem contra a palavra de Deus, é contra o próprio Deus, é para vocês ficar atentos e vocês vão passar a entender que Deus não pede batalha. A trajetória de vocês, se vocês não se arrepender, vai ser cruel. Pode ler, Sérgio. Eu não vou interferir, não. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que fala: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Pronto. É os que estão afrontando Deus neste Brasil, no nosso Brasil, é o que estão afrontando a Igreja de Cristo, esse tipo de gente, é o que está afrontando as autoridades que temem a Deus e querem ser acima de Deus e vão para a obra de macumba, de voodoo, de magia negra e envolvidos com tudo que desagrada a Deus. Está aí. A trajetória de vocês vai ser uma trajetória muito triste, porque é vocês que viraram inimigo de Deus. Agora eu vou deixar bem claro para a igreja, para os servos de Deus, que foi Deus que criou. Todo ser humano na face da terra, todo ser vivo foi Deus que criou. Outro dia eu estava conversando com os irmãos da igreja, quando tinha terminado o culto, eles falando que um irmão disse: Satanás não presta para nada. E presta, irmãos. Para quê? Para que Satanás presta? Para fazer justiça para Deus. Quando o homem se rebelia contra Deus, e Deus entrega ele na mão do maligno. Se ele se arrepender e voltar atrás a aceitar Jesus, aí tem uma coisa, aí ele passa de ser do maligno, quando aceita Jesus, passa a ser de Deus. Aí Deus dá ordem para Satanás: não olha nem para ele, que agora entregou a vida dele ao meu filho Jesus. Entendeu? O que foi que Deus criou que não presta? Deus criou o próprio Satanás para Satanás afrontar ele. Ele afrontou Deus, queria tomar o trono de Deus. Deus criou o lago de fogo para lançar Satanás e seus anjos maus no lago de fogo. E tudo aquilo que desobedece a Deus, todos os homens corruptos, os homens mentirosos.
feiticeiros, prostitutas, é o que está escrito aí em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 15. Não há quem escape dos olhos de Deus. Está a mensagem aí para todos. E a igreja de Cristo fique tranquilo. A primeira e a última palavra é de Deus. Satanás não prevalece, ele sobre a igreja de Cristo. Ele não tem poder sobre a igreja de Cristo. Está melhor dizer, o poderoso é Deus e não existe outro. Satanás tem força, e Deus, é Deus que permite, mas Deus que dê a força a Satanás é o Deus que vai tirar a qualquer momento. Estamos na guerra travada no Brasil, só não no Brasil, como no planeta Terra. É o sinal da vinda de Cristo, meus irmãos. Vamos permanecer nas nossas atividades, orando, dando glória a Deus. Você que cometeu as infrações que foi contra Deus, você já está entendendo como é que está. Volte atrás, se arrependa. Porque o Papai do Céu, quando o apóstolo Pedro, quando Pedro passou a noite na pescaria, noite passada, e não pescou nada, a situação de Pedro difícil, Pedro olhou para um lado e olhou para outro, não tinha saída. Mas ele se encontrou com a saída que foi Jesus Cristo, foi Cristo. E Jesus Cristo, Filho de Deus, mandou Pedro voltar ao mar. Volta, Pedro, ao mar. Ele voltou ao mar e disse: Pedro, tu joga a rede para a direita. E Pedro obedeceu Deus e a bênção foi com Pedro e permanecendo com Pedro, com os servos de Deus, com os períodos de hoje. Deus em momento nenhum mandou Pedro jogar a rede para a esquerda, mandou jogar a rede para a direita. Se você vê o próprio Jesus na Bíblia, você pode olhar a Bíblia de lá para cá, de diante para trás, que você vai ver que a pessoa de Cristo Jesus sempre falou, sempre é da direita, sempre da direita. Nunca mandou servo dele nenhum ir para a esquerda, sempre para a direita. A Bíblia fala que Deus pega você pela sua mão direita. Dá uma olhada na Bíblia. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu não sei ler de qualidade nenhuma, não sinto vergonha de dizer, nunca fui na porta do colégio. E Deus tem me mostrado, e eu tenho autoridade para pregar Jesus. Eu preguei no canal Roberto Cardoso Oficiais, está se cumprindo, e vai se cumprir ao pé da letra. Vocês que é contra o que eu prego, não é contra a minha pessoa, é contra a pessoa de Cristo Jesus que está na minha vida, ou está na vida, para melhor dizer, de um pastor que prega velho, de uma pastora, que são discriminados por causa da palavra de Deus, mas Deus está no controle. A primeira e a última palavra é de Deus, e não existe outro poderoso na face da terra. O poderoso é Deus, ele bota no poder e tira do poder. Está chegando o tempo, está chegando, para melhor dizer, os dias da vida de Jesus Cristo, e vai acabar toda essa baracutaia no planeta Terra. Glória a Deus e glória a Jesus, porque Satanás ele não tem poder sobre a igreja de Cristo, ele não prevalece sobre a igreja. Eu vou pedir até para o Deus ler aí esse versículo aí onde fala sobre Pedro, sobre a igreja. Veja aí. A paz do seu Brasil, Mateus capítulo 16, versículo 18. Está em Mateus capítulo 16, Versículo 18. Pode ler. Também eu te digo que tu és Pedro. Olha, é Jesus dizendo, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. edificarei a minha igreja. E as portas do inferno E as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. e a porta do inferno não prevalecer contra ela. Não vai prevalecer não contra a igreja de Cristo. A porta do inferno não prevalece contra a igreja, contra os servos de Deus, contra as autoridades que servem a Deus. Entendeu? Agora, aqueles que afrontam Deus, quando digo afronta Deus, que está afrontando a igreja, em primeiro lugar afronta Deus. Vocês vão se dar mal com Deus. Vocês vão ter um grande acerto de conta com Deus, como o faraó teve. Eu vou dizer acerto de conta com Deus. Eu estou levando a palavra de Deus, tem pastor e pastora levando os que pregam e vejam a santa palavra de Deus, renunciou à prática do pecado, para que vocês venham todos se arrependidos. Não quer não, então fica do jeito que está. Está chegando a hora do acerto de conta com Deus. Vamos permanecer orando, meus irmãos, pelo Brasil, para a família, para as autoridades de Mateus, orar pelo exército brasileiro, que a intervenção militar é nesse momento o que interessa a todos os brasileiros. Glória a Deus e glória a Jesus. Amém? Eterno Deus e querido Papai do Céu, há poder no teu nome, na tua palavra, fui da lei para repreender Satanás e os demônios, toda a fúria do adversário. Permanece cuidando da tua igreja, do teu povo, dos teus escolhidos, das autoridades que temem ao Senhor. Abençoa quem está gravando comigo.
porque o Senhor é Deus grande e fiel. Abençoa os teus servos que permanecem trabalhando na tua obra, Jesus amado e querido Deus. Abençoa as autoridades que temem o Senhor. Acalma a tua igreja, papai querido eterno Deus. Satanás não prevalece diante da tua igreja, papai. Tu és grande, é fiel e a primeira e a última palavra do Senhor. Papai querido eterno Deus, abençoa o exército brasileiro, a marinha, as forças armadas, as autoridades. Papai, que é construída pelo Senhor. E neste momento, papai querido eterno Deus, o que interessa agora para o povo brasileiro, com a permissão do Senhor, é a intervenção militar. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que esse é o sinal da tua vinda, que não há quem possa com meu Deus. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, e pedindo ao Senhor, permanece cuidando dos teus escolhidos, das criancinhas. Pai, em nome do teu filho Jesus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se acalma, povo de Deus, vamos permanecer orando. Amém?